noite. Então, vamos retomar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está aí a primeira vez, nós estamos fazendo o capítulo 9, que é Bem-aventurados, brandos e pacíficos. Tá bom? Só para a gente relembrar, né, a gente está falando das bem-aventuranças, que está localizada em Mateus capítulo 5, tá bom? Especificamente essas duas, olha, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vamos ler o nosso texto aí, você vai a gente. A paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Gente, olha só o que esse Espírito mostra para a gente. A gente sabe que no Espiritismo, a gente não vincula a salvação a nada além da caridade. Nós não vinculamos a salvação a nenhuma religião, né? Porque se eu falar que a salvação está no cristianismo, eu pegar índio do Japão e jogo todo mundo, né? Porque lá ninguém é cristão. Jesus do não nos prometeu que todas as ovelhas seriam salvas. Então a gente não pode vincular o Espiritismo à religião, a salvação à religião. E a gente vai entender também que o inferno é uma alegoria, não existe, tá, gente? Mas se a gente jogaria as pessoas nas regiões bararinas, ou a gente estaria condenando elas a qualquer tipo de coisa. E dentro da caridade, olha o que esse Espírito fala para a gente. A outra, porém, muito mais penosa, realmente a paciência é uma caridade difícil de ser executada. Só que, consequentemente, muito mais meritória. De cara aqui, gente, esse Espírito fala para a gente que de todas as caridades que existem, a paciência é uma delas. E a paciência não é uma caridade qualquer. Beleza? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar bem atenção nesse estudo. Depois a gente volta aqui, a gente vai fazer o estudo da primeira parte, tá? E quando a gente passar para a segunda, a gente estuda a segunda juntos, tá? Então, olha só, muito mais penosa, consequentemente, muito mais meritória. A palavra mérito é uma novidade, praticamente uma novidade traga para o Espiritismo. Nós viemos de uma construção religiosa vinculada à fé, à crença, Jesus morreu por nós, e está tudo bem. Eu estou acreditando em Jesus, minha salvação é garantida. E o Espiritismo ele traz a palavra mérito como uma palavra-chave para viver a vida. E a gente tem isso na Bíblia. Gente, eu deveria ter colocado aqui o. Você lê para a gente, Raquel? Você procurou onde está isso aqui para a gente na Bíblia? Ele textou, Por favor. muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos faz bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, nunca desanimai. E grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ótimo. Então, a gente encontrou a referência do mérito na Bíblia, né? E ele faz uma comparação muito boa, né? O que adianta você amar quem te ama? É bom, é para quem tem que amar todos, mas isso até os pecadores fazem.
Os assassinos amam suas mães, né? Vou dizer, todos, a maioria, né? Mas amar quem nos ama, gente, é um trabalho muito simples. É claro que é um mínimo que a gente atinge até na vida animal, né? Na vida animal, os próprios animais têm amor pelas próprias mães, né? Pelo menos durante a infância. Mas agora que a gente está no reino animal e a gente está saindo, né? Das próprias escrações, indo para um planeta regenerado, a gente tem que entender que essa noção de amor, ela se expande. É claro que não se expande ao infinito, pelo menos por enquanto, com Cristo, né? Mas a gente já tem que passar a amar quem não nos ama também, pelo menos os próximos, é o mínimo. E a gente, olha aqui, ó. Então a gente vê o mérito, e aqui a gente já tem aquela alegoria do inferno, né? Dessas coisas, olha só. Porque ele é benigno até com os ingratos e maus. Isso aqui é Bíblia, Mateus 7. Ele é benigno com os ingratos e os maus. Um Deus benigno condena alguém a um infinito sofrimento? De jeito nenhum. Isso é inadmissível, tá? Então, todo mundo. Então, olha só. Percorrer o caminho do pecado é fácil. Mas até os pecadores o fazem, né? Já o caminho do Cristo é penoso. E a gente vai entender essa definição de penoso, que a gente não está falando de sofrimento, a gente não está falando disso. Tá bom? Aí, olha só. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias de ti mesmo. Ou seja, quando eu era mais moço, eu segui o que eu queria. E estava tudo bem. E andavas por aí por onde querias. Mas quando fores velho, ou seja, quando amadurecer, a saída do Velho Testamento para o Novo Testamento, é a evolução de Moisés para Jesus, ou de Elias para João Batista, né? Ou até mesmo de Daniel para João. Estenderá as mãos e o outro te cingirá. Quem é esse outro? Cristo, né? E te levará por onde tu não queres. João capítulo 21, versículo 18. Gente, eu quero amar quem me odeia? Bom, posso até querer, mas eu não faço. O Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Então a gente quer, a gente pode até querer, mas é difícil. Então, a gente começa a entender na palavra mérito no Espiritismo que o Cristo, ele vem para revelar um trabalho para a gente. Uma caminhada que é linda, é maravilhosa, mas ele nunca nos prometeu algo fácil. Ele nos promete conforto, ele nos promete acalento, mas ele nunca falou que a gente vai chegar onde ele está fácil. Ele chegou até lá e eu garanto para vocês que não foi fácil. E aí a gente entra em contradição, né? Como que isso vai ser penoso se Jesus falou para a gente que o jugo dele é leve? Será que há uma contradição entre o Evangelho segundo o Espiritismo com a Bíblia? Vamos lembrar onde que Jesus falou isso para a gente. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, é suave e o meu fardo é leve. Jugo, gente, é como se fosse um determinado segmento. Antigamente tinha vários profetas, João Batista, entre outros, e quando você decidia seguir aquele profeta tinha um jugo, que era as leis, né? Não sei exatamente como funciona, mas é como se fosse o caminho que aquele profeta seguiria. Então, Jesus fala que o caminho dele é leve, é suave e leve, tá? E para isso, agora, a gente vai ter uma conversa aqui sincera. Acho que a princípio ela não vai sempre estar agradável para vocês, mas eu vou estar embasando tudo que eu vou falar aqui nas obras de Chico Xavier, na Bíblia e em Kardec, tá bom? Então vamos com calma. Toda vez que eu vou ter uma conversa um pouco mais dura, eu sempre trago essas referências porque foram que me inspiraram a essa vontade. Então a gente vai lá no livro Renúncia de Francisco Cândido Xavier e a gente tem uma lição que fala o seguinte: o estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. Muito subjetivo, né? Mas a pessoa que falou isso está embasada em Paulo, e especificamente em um versículo de Paulo. Vamos ver qual que é? Vou ler só essa parte aqui, ó, de baixo.
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, peguem uma parábola de Jesus e assistam 10 vídeos sobre essa palavra. Os 10 vocês... Olha o prejuízo. Os 10 vocês vão encontrar interpretações diferentes. E muito provavelmente as 10 estarão certas. Porque o conhecimento de Jesus é infinito. Jesus ele conseguia organizar as letras e as palavras de forma que nós conseguiríamos absorver aquilo para sempre. Jesus preparou as suas palavras para o cristianismo primitivo. Jesus, com as mesmas palavras, influenciou o cristianismo primitivo, influenciou o catolicismo, depois veio o protestantismo e depois veio o espiritismo. Todos com as mesmas palavras. Todos estão certos, cada um. Qual a preferência espiritual, a situação emocional do espírito, a situação evolutiva, cada um no seu lugar. Mas todos estão certos. A gente vê os protestantes. Eu não vou falar que seria impossível, mas se Lutero não tivesse divulgado a Bíblia para o mundo todo, a caminhada de carreira seria mais difícil. Seria impossível? Não sei. Mas com certeza seria mais difícil, porque ele não usou a Bíblia para embasar o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então a gente vê a importância disso. Né? Se não fosse os católicos, talvez o cristianismo não teria sobrevivido 1500 anos. Estava matando todo mundo. Não é isso? Então serviu para proteger essas pessoas. Então olha só, aí agora a gente tem aquela conversa difícil. Tá? Olha aqui. Não devemos acreditar que o Cristo, olha, ele usa a palavra só, haja trazendo ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um modelo de trabalho que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades. Livro Renúncia, tá? Francisco Franco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Gente, vamos lá. Durante boa parte do cristianismo, a gente vê que a maioria das manifestações cristãs, que são lindas, maravilhosas, exacerbando aquele sentimento, as palavras bonitas de Jesus. Mas quando o Espiritismo revela para a gente a palavra reencarnação, ele revela para a gente que a nossa linha de chegada é Jesus. E quando a gente vê Jesus, que é a nossa linha de chegada, onde a gente quer chegar, e a gente se situa na distância de nós e de Jesus, a gente vê que é um caminho árduo pela frente. As palavras de reconforto são maravilhosas, são lindas, nos aquecem a alma, nos fazem felizes. Mas se ficar só nelas, o progresso tem uma linha de chegada mais curta do que a linha do progresso de Jesus. Beleza? A gente vai aprofundar mais nisso. Então, olha só. Eu queria trazer para vocês aqui uma carta, estou preparando o terreno para a gente falar sobre a ciência, tá, gente? Para a gente ter fundamentos, para a gente chegar na conclusão. Eu vou falar só um pouquinho disso aqui, isso é um tema futuro, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o significado do progresso, tá? Por que é importante o progresso e por que a paciência é uma chave desse progresso. Você lê para a gente esse trecho, por favor? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa
nós desenvolvemos em qual reino? Animal. Para muita gente, ter instinto está ótimo, tá? Tem gente que tem problemas psíquicos tão graves que estão em estado vegetativo. Para essa pessoa recuperar o instinto, é uma glória, é uma luta. A gente fica morrendo de dificuldade. Mas se vocês estão aqui hoje buscando entendimento e esclarecimento, é porque vocês estão buscando o sentimento. Ainda temos muitos instintos dentro de nós, não podemos negar, mas estamos buscando o sentimento. Tá bom? Então, vou fazer uma coisa para vocês. Eu até comentei com a Jaya um dia, eu fico perguntando assim, se alguém me perguntar se eu sou cristão, eu sou cristão? Porque pensa só, para eu ser engenheiro, o que eu tenho que fazer? Estudar. Se para lidar com os homens eu preciso de preparo, para me consagrar no centro do guia e modelo do planeta Terra, eu não teria que ter estudo para isso. Eu posso falar assim, não, eu sou médico, só falta eu estudar. Eu vou fazer uma cirurgia na sua filha aqui, eu sou médico, mas depois que eu fizer aqui, eu vou estudar. Eu posso fazer isso? Não é recomendado, né? Então, para a gente conseguir seguir Cristo sem preparo, fica muito difícil. Por isso que a gente só adquire o sentimento com instrução. Cadê? Instruir e depurar. Cadê? Aqui, instruir e depurar. Fora, sem instrução e sem depuração, temos emoções. Ele usa a palavra de sensações, não é sentimento. Porque sentimento é o amor. E Cristo deixou isso para a gente registrado lá no primeiro milagre. Você mostrou para a gente a bodas de Canaã? Quando Maria fala assim, fale o que ele mandar. João, no começo do projeto, Deve ser João 1, né? Coloquei bodas de Canaã, vai aparecer. A gente sabe, hoje no Espiritismo, que quando a gente fala de mulher e homem na Bíblia, nós estamos falando de sentimento e razão. João 2. João 2. Você lê só essa parte, vai e faz isso tudo que ele não. João 2, quanto? Do 2 ao 12. 1 a 12, né? Vocês vão encontrar aquelas bodas de Canaã. Olha só, o que Jesus, quando você vai achando, eu vou narrando. Você quer o quê mesmo? A Quando frase? Maria fala assim, vai e faz tudo que eles nos disseram. O que acontece? Eles Hã? Ela fala isso mesmo, não sentei na moça. É o seguinte, Maria falou para Jesus, Jesus, não tem vinho, eu preciso de vinho. A gente vai, na quarta-feira a gente vai aprender sobre o que significa vinho. É maravilhoso. E ali a gente tem um homem e uma mulher. E logo no primeiro milagre de Jesus, nós temos uma mulher dando ordem a um homem. E não é uma mulher qualquer dando ordem a um qualquer. É Maria dando ordem a Jesus. Vai e faz. Ela nem perguntou se ele queria fazer. Vai e faz. Por quê? Qual que é o significado disso? Porque neste momento Jesus traz o reino do sentimento. Jesus deixa claro para a gente, agora o que vai mandar é o sentimento. E você só atinge o sentimento com a razão bem depurada. Por isso que nós temos ali a personalidade de Jesus, representando a razão, e a de Maria, representando o sentimento. Tá? Por quê? Porque eu preciso ter instrução e depuração. Com a razão depurada, ele não conseguiu transformar água em vinho? Jesus, você acha que Jesus é uma razão depurada? Com certeza, né? Maria também. Então foi só com essa combinação, um sentimento e uma razão depurada, que conseguimos fazer o vinho. O vinho é as nossas obras, tá? Para não circular. E a água é a reencarnação. A reencarnação virou obras. É só assim que a gente consegue ter uma reencarnação nova, né? Porque a fé sem obras não tem obra. Até aqui, gente, tudo bem? Está rápido, está devagar? Eu cheguei agora. Estou ficando empolgado aqui, estou ficando empolgado. Pode continuar, tá bom. Aí, beleza, e aqui agora ele fala uma coisa forte para a gente. Lê para a gente, por favor. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Está
já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Ótimo. Gente, olha que forte. Em resumo, Lázaro fala para a gente duas palavras abalaram a humanidade. A primeira é amor, trago por Jesus, crucificado, morto. Causou terrorismo, né? A segunda é reencarnação, porque traz mérito e trabalho. O Espiritismo, ele não tem como princípio básico proselitismo. Uma pessoa que entra católica, se ela sair católica, ótimo. Que ela aprenda o que ela viu aqui, que concorda, que ela aprenda. Porque tudo que a gente vai falar aqui, espero que seja bom. Se ela saiu daqui e absorveu 50%, ótimo. Ela não precisa acreditar em tudo. Ela vai sair católica, ela vai ser bem-vinda. Todas as vezes que ela quiser voltar aqui, voltar católica, ela é bem-vinda. Não tem problema nenhum de qualquer outra religião. Por que isso acontece? Gente, quando uma pessoa entra ali e ela aprende que tudo que ela vive, tudo que ela vai viver é fruto das próprias escolhas, isso não é algo confortável de se falar. Não traz conforto, traz trabalho. E as pessoas não querem ter esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, já não é o suplício que ela conduz ao homem. Então a gente está saindo do suplício, porque a gente tem que sofrer e para conquistar, e para conquista. O sofrimento, gente, em um mundo de provas e expiações, não é algo difícil de se encontrar. 100% das pessoas que entrarem por ali sofrem de algum mal. 100% isso para mim, isso para Raquel, para todo mundo. Então, quando eu tenho uma doutrina, uma religião que tem como um dos pilares o sofrimento, gente, quem que não sofre? Vocês concordam que eu sou uma doutrina que é aberta para todo mundo? Né? É uma forma de ser proselitista. Agora, quando a pessoa entra e a gente fala, olha, o sofrimento é um alerta para alguma coisa que está acontecendo, não era para você estar sofrendo. Aí a pessoa fala assim, nossa, aí agora eu estou travado, eu vou ter que mudar. É difícil, não é? Não é muito mais confortável você entrar, acreditar que já está crendo, está salvo? A palavra reencarnação traz consigo o trabalho. E é difícil. Gente, não é fácil. A gente, todas as vezes que você se deparar com alguma dificuldade, com algum empecilho que você enfrenta, você olhar para aquilo e falar, não era para ter passado por isso, o que eu fiz de errado? É complicado, não é? Não é fácil. Então, beleza. Próximo. Agora, Lázaro fecha para a gente com chave de ouro. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, a elevação gloriosa. Mais uma vez, a palavra trabalho, transfigurada agora em labor, trazendo para a gente uma lição muito forte. Pessoal, até aqui tudo entendido? Vou chegar na paciência em breve. E aí, a gente falou de trabalho e a gente vai aprender com Jesus uma palavra-chave. Tá? Eu vou ler, eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas apenas que eu marquei, tá? Um texto muito grande. Jesus ficou perdido 3 dias. 3 dias. Os pais dele loucos atrás dele, a mãe achou eles dentro do tempo. E ela foi e falou: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele me disse: Por que vocês estão procurando, né? Por que me procuravam? Gente, eu não sei porquê, mas todas as traduções estavam procuradas. Não sei explicar por que está escrito assim, mas em suma por que é que vocês estão procurando? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? Gente, quanto tempo vocês acham que Jesus demorou para recitar a parábola do bom samaritano? 1 hora? Uma lição que a gente estuda até hoje. A parábola dos talentos. Seja lá o que ele estava ensinando para essas pessoas, ele demorou 3 dias. A parábola do bom samaritano, igual eu falei com vocês, vão colocar 10 vídeos aí, os 10 vão estar certos e os 10 vão estar ensinando coisas riquíssimas. Por que quando
quando ele vai ensinar sobre os negócios, ele demora tanto tempo? Porque é trabalho, né? Pela dor. E quando nós fazemos negócios, tem que ter ganho. Uma encarnação, para ela ser bem sucedida, você tem que ter progresso. Você não pode perder o tempo do seu mentor nem do seu aqui. Não deixa de ser um negócio, né? Uma encarnação. Tem riscos, né? A gente não corre o risco de sair daqui mais endividado do que a gente entrou. Quando a gente vê no livro Renúncia, o mentor fala para o senhor, ele falou assim: olha, você tem certeza que você quer encarnar lá? Muita gente boa igual você encarna lá e sai com problemas. Ela vai falar: não, tem que ajudar essas pessoas. Então, quando a gente fala de negócios, a gente está falando de trabalho e resultado. Então, a nossa encarnação ela tem que ter resultado para a gente, para os nossos mentores, para as pessoas em nossa volta. À medida que a gente vai se depurando, a gente não é mais tolerante com as pessoas do lado. Nem que seja uma sementinha você planta. Daqui 300, 500 anos, ela fala: nossa, aquele tio Weber foi paciente comigo, eu quero ser igual ele. Pode demorar 100, 200, 300, mas tudo que a gente vive fica gravado na memória. Um dia, quando a pessoa estiver preparada para entender o exemplo de paciência que você deu, ela vai se lembrar. Pode demorar um século, pode demorar um dia. Tem que fazer a sua parte. Então, para concluir, quando Jesus nos diz que o jugo é leve, ele não nos promete uma caminhada fácil, mas uma caminhada onde os sofrimentos serão amenizados pelo esclarecimento, depuração, tá? Pois a dor muitas vezes é inevitável, enquanto o sofrimento nada mais é do que a dor acompanhada da revolta e do desconhecimento acerca dos divinos desígnios divinos. Né? Então, gente, o sofrimento nada mais é do que você olhar para a dor e falar: não quero resolver. Vou ficar sofrendo aqui, vou vir em outra encarnação sem ela de novo, vou vir em outra sem ela de novo. Dor a gente vai ter. Agora, o sofrimento, gente, é esclarecimento acerca da lei divina. E a gente vai aprender qual é essa lei divina que a gente está falando. Tá bom? Então, aí lá na primeira parte ainda, né? Ele fala, só para a gente relembrar. A outra, realidade, né? Porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Tranquilo até aqui? Só para a gente dar uma recapitulada. O que ele está falando de caridade? Está ali, talvez a frase mais importante do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E a gente viu que a paciência é uma caridade. Aí o Espírito deixou para a gente, claro, né? De todas as caridades, fica claro que a paciência não é uma caridade qualquer. Por que tamanha importância? Porque será, finalmente, depois de meia hora de preparação, para a gente entender os conceitos que estão aqui nessa abordagem, a gente vai entrar nessa chave da paciência. Lá no Velho Testamento, nós temos Moisés ensinando as pessoas a fazerem um ritual. Um ritual. Você pode ler para a gente, irmão? É Levítico, capítulo 24, capítulo 5, versículo 5 ao 7. Também tomarás flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 décimos de efa, e pô-las perante o Senhor, em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja sobre os pães como memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Ótimo. Bom, a princípio, gente, na época de Moisés, eles entenderam esses pães como algo estritamente material, né? Tanto que a grande discussão que tinha era se podia comer o pão ou não. Ah, será que pode comer esse pão? Será que é só o sacerdote que pode comer esse pão? E a gente vê Jesus quebrando esse ritual de uma forma sadia, né? Porque o rei Davi precisou, conforme precisou comer esse pão. E o pessoal veio questionar Jesus: Jesus, o que você está fazendo lá no sábado? Ô Jesus, por que seus discípulos estão colhendo sementes, flores no sábado, frutos no sábado?
Jesus fala, deixa claro, olha, nem ao menos tem lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, porque Davi comeu os pães. Ué, o ritual foi quebrado pelo rei Davi, por quê? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão só os sacerdotes, e deles comeu e deu também aos companheiros. Também lhes disse: Filho do homem é o Senhor do sábado. Jesus chega e fala, gente, as necessidades humanas estão acima de qualquer ritual. Qualquer. A gente fala até dos espíritas mesmo, né? Uma coisa polêmica, mas ela tem que ser dita. Gente, o passe, tem forma de fazer passe? É um ritual, tem gente que tem ritual, sabe? Tem que vir de branco, mas tem que fazer o quê? Ali é uma praticalidade, se a sua luz é branca, preta, laranja, você tem que estar disposto a ritual, é amor. A necessidade do homem não é amor? A necessidade de Davi não era fome, não era comer? Ele pode comer o pão, o que ele tem? Não é que ele tem que comer o pão, está com fome, né? Beleza? Então aqui Jesus quer os rituais. Tranquilo? Até aqui? Mas, todos os ensinamentos de Deus, mesmo quando eu coloquei refutado entre aspas, porque Jesus quebrou aquele ritual, mas tem um motivo, né? A gente está passando de um reino primitivo para onde provas expiações ali, né? Mais ou menos isso. Então, não é que é inútil, é porque muda o significado e muda a interpretação. Que é a letra marca. Se a gente for só na letra, nós vamos ter que começar a servir pão aqui, porque está na Bíblia. Cadê o pão com licença aqui? Não tem, né? Então, olha só. Ainda resta o Espírito. A gente tira a letra, resta o Espírito. Onde profundos conhecimentos eram retirados. E agora, esses 12 pães de Moisés viram para a gente. Opa! Mas isso pode estar passando 2 slides. Viram as leis morais. Que coincidentemente são 12 que os Espíritos trouxeram para a gente. E agora o alimento que alimentava a fome passa a alimentar o Espírito. A gente não está tirando a letra? O que importa para a gente é o Espírito? E o que é o alimento do Espírito? O alimento da alma? São as leis de Deus? As leis morais. E dessas 12 aí, eu vou fazer a pergunta aqui, mas vocês já viram, né? Aonde que a paciência vai ajudar a gente? Na lei de sociedade. Porque eu tenho que ter muitas das vezes a paciência com o outro. Correto? Então, a lei de sociedade. E aí agora, gente, a paciência é fundamental para o convívio social. Sem convívio não há progresso. Gente, sem convívio social não há progresso. Isso tem que ficar claro, porque eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantar. Nós cristãos temos que ser agradáveis a todos. Quando Jesus, lá em João, já não spoiler, quando Jesus lá em João fala para a gente, vós serão reconhecidos como meus discípulos pelo seu amor, pelo amor que tem aos outros. Isso inclui eu ficar tentando converter os outros para o Espiritismo? Não. Isso inclui ser agradável. Né? Eu até tenho um exemplo lá na mocidade sobre. A gente vai falar disso aqui, mas aqui no Brasil é muito marcado. Existem pessoas que acham que vai ficar 30 dias sem tomar café para meu filho nascer com saúde. Hoje, fazer negócio com Deus, que tipo de troca é essa que você faz com Deus? Se uma pessoa vir e fala isso comigo, sabe que eu vou tomar que seu filho nasça bem, que Deus abençoe seu filho. Porque se eu falar para ela que aquilo que ela está fazendo é inútil, ela está com a fé dela. E para aquela pessoa, se ela não pode trocar com Deus, Deus não serve para ela. Pode ser que seja assim. E aquilo ali é um caminho para chegar até Deus, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então eu não vou atacar. Isso é amor, isso é ser contável. Agora, toda vez que uma pessoa fala comigo, porque lá na minha igreja eles serviram o pão da. Porque lá na minha igreja eles serviram o pão do tabernáculo, olha que bonito. Você vai falar, não serve para nada, você vai falar isso. Você, olha que beleza, o pão estava gostoso? Tomada, né, com azeite, devia dar uma delícia. Isso é ser agradável. Nossa Senhora. Bom. Então, por quê? À medida que nós nos tornamos desagradáveis, o que acontece com as pessoas ao nosso redor, gente? Se afastam, né? E se eu ficar sozinho, eu consigo progredir?
não, mas eu ouvi um comentário, né? A Marília Gabriela, que é aquela apresentadora, ela se dedicou ao trabalho em entrevistas e ela achava que aquilo era o convívio social dela. Quando ela parou de trabalhar, ela percebeu que ela não tinha convívio social nenhum. Ela achava que as entrevistas que ela fazia, ela estava tendo conexões com pessoas. Quando ela deixou aquilo, ela percebeu que ela estava totalmente só. Sem convívio social, sem amigos. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa confunde um tipo de atividade, um tipo de envolvimento num determinado grupo, como se fosse um convívio social para o crescimento para ela no futuro. Pois é, no trabalho a gente tem exemplos assim claros. Eu, pelo menos, eu trabalho no supermercado, então a gente vai numa loja, ela tem 60 funcionários. Se toda hora que alguém fizer alguma coisa errada, eu ser grosso com a pessoa, eu vou ter 60 pessoas trabalhando contra mim. Isso é ser paciente. Explicar. Olha, faz assim, é melhor, por que você não faz assim? Nós temos que ser pacientes e agradáveis. Jesus não falou que a gente vai ser reconhecido como discípulo dele. Pelo amor. Se eu não amo, eu vou ser reconhecido como discípulo de Jesus? Eu vou falar que eu sou cristão só porque é novo no cristianismo. Porque eu falo que eu sou cristão vendo que eu estou brigando com um cara, humilhando. É melhor falar que eu não sou, né? Só para atrapalhar, é melhor ficar calado. Beleza, gente? Então, aqui, ó. Aí, isso aqui é importante sobre lei de sociedade. Alguém aqui já tentou estudar a Bíblia, o Evangelho segundo o Espírito sozinho? Alguém aqui já tentou? Mas não é legal. Não tem progresso. Não tem progresso. Se eu pegar para ler a Bíblia sozinho e nada, é uma coisa. Melhor descansar, para chegar aqui mais descansado do que fazer sozinho. Então preciso recorrer a pessoas que sabem. Tem no YouTube, tem aqui na casa espírita, mas sozinho, gente, é muito difícil. Não vou falar que é impossível, não. O Honório eu digo conseguir. Mas assim, estão um pouco distantes do Honório ainda, né? Beleza? E aí, eu vou dar uma resumida aqui, porque a gente está um pouco sem tempo. Mas olha só, Filipe recebeu uma intuição de um anjo. Filipe era um discípulo de Jesus. Ele falou assim: vai em determinado lugar. Quando ele chegou nesse determinado lugar, ele encontrou um etíope, mordomo de uma rainha. E ele estava lendo Isaías. Por curiosidade, gente, Isaías é o profeta que mais aceitou Jesus. Assim, as profecias de Isaías é Jesus escrito. O Jesus do Velho Testamento estava em Isaías. Acaba rápido. E aí Filipe viu, olha só que legal, esse cara está lendo o profeta Isaías. Aí olha só, disse o Espírito a Filipe, né? Depois que ele chegou até onde o Espírito mandou, e Filipe viu uma pessoa estudando Isaías. Chega e ajuda-se esse carro, né? A parte está estudando de um carro. E correndo, Filipe ouviu o que o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que está lendo? Perguntou para o etíope. Olha o que o etíope respondeu: pois como poderia entender se alguém não me ensinar? Ele não está entendendo nada. Ele estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo. Um espírito apareceu para Filipe: vai lá ajudar o rapaz a entender o profeta Isaías. E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Então a gente vê no Novo Testamento um espírito induzindo Filipe para ajudar alguém a entender. Sozinho ele não conseguiria. Não acaba por aí. Olha o que Pedro vai mostrar para a gente. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram ouvidos pelo Espírito Santo. Então, gente, nós temos que nos reunir em grupo para que possamos juntos entender as Escrituras. Eu sozinho não consigo entender 1%, a Raquel mais 1%. Às vezes é mais, uns 3, né? Às vezes é mais inteligente. Isso mesmo. E aí a gente vai somando e chega uns 10, 15, tá bom. Se a gente sair dessa encarnação entendendo 15% do que Jesus trouxe, vai ser a melhor encarnação que a gente já teve, com toda certeza. Interessante o seguinte, que nos estudos aí, né, da Bíblia, o Evangelho que a gente fala no cheio, é falado isso muito, né? O Evangelho é um livro para ser estudado em grupo. Por que o Evangelho é um livro assim, que a gente vai ler
E é quase enigmático. Algumas passagens lá é quase enigmático. E um dos motivos, não é o único motivo, mas um dos motivos é porque o Evangelho é para ser interpretado em grupo. Ele não é um livro para a pessoa sentar num monte isolado, ficar lá, porque ela, desse jeito não se extrai o ensinamento, o cerne do ensinamento. Gente, isso aqui é Bíblia, tá? Eu não estou nem usando Escritura, estou usando a Bíblia. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma. Não foi Kardec, tem que até nós estamos que foi até Jesus. Porque as cartas de Pedro não são Pedro, né? A experiência que teve com Jesus. Sabe pra gente, se foi Jesus que disse isso? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Aí você vê no contexto, mas provavelmente foi Jesus. Beleza? 2 Pedro o quê? Perdi. 2 Pedro 1 a 20. E a gente vai no Velho Testamento e tem mais uma. Dizem por aí que é o homem mais sábio, o encarnado mais sábio que já passou pela terra. Quando não há sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então nós somos feitos para viver em sociedade, tanto no plano espiritual, tanto no plano material. Então, gente, por enquanto, tudo entendido? Está rápido, está devagar? Está tranquilo, né? Entendi. Ótimo. Mas além da Bíblia, existem orientações sobre o convívio? Claro. Vamos lá. A vida social está na natureza? Pergunta 766. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias para a vida de relação. Tranquilo? Livro dos Espíritos. Próxima. É contrário à lei da natureza, o insulamento absoluto, sem isolamento, sem dúvidas, pois que por instinto os homens buscam as sociedades e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Beleza? Estamos reforçando que sem convívio social não há progresso. Essa é grande, hein? Vou tentar dar uma resumida nela aqui. Essa aqui não tem jeito. Essa é a principal. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer um sentimento pessoal, ou haverá neste sentimento algum providenciar o objetivo de ordem mais geral. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É necessário contar com outros homens. No insulamento, ele se embrutece exterior. Resumindo, gente, os espíritos são muito educados. Eu não sou. Isso aqui é se emburrecer, tá? Os espíritos não podem falar, mas eu dou licença poética. Aí eu vou comentar de Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Gente, olha a importância do convívio social. O espírito que não possui paciência, isso aqui é Weber, tá, gente? Precisa concordar, o espírito inferior de terceira ordem conclui isso aqui. O homem que não possui paciência se torna desagradável a outras pessoas. Com o passar do tempo, será isolado socialmente e impedido de progredir por própria escolha. Então, irmãos de toda a terra, amai uns aos outros. Pelo amor de Deus, paciência, sejam agradáveis. Jesus disse que os cristãos serão reconhecidos pelo amor. Então, se nós não amarmos, fica até difícil, mas talvez nós não sejamos reconhecidos propriamente como cristãos, Então, mesmo na tentativa estagiária. Beleza? Das relações sociais, os espíritos, agora essa aqui é a parte mais legal que eu tive uma coisa lá. De todos os convívios sociais, os espíritos nos orientam a cuidar de um especial, de um convívio social específico. Que arrisca dizer qual que é? Ninguém? Sabe? Acertou. Família. E tem pergunta dos espíritos que nos orientam a isso. Gente,
Nós temos uma mania de achar que o progresso ele vem de altas obras, coisas gigantescas. Foi até no documentário do Chico Xavier, uma mulher falou uma coisa que eu falei, eu achei ótimo. Que a obra do Chico ela foi maravilhosa, do Chico, mas ela teve efeito colateral de 0,001%. Que a pessoa olhar para a Chico e achar que aquilo é ser médium, por exemplo. Assim, Chico está muito além disso, né? E aí a gente vê essas pessoas, vê Pedro, vê Paulo, e a gente acha que aquilo é evolução, é claro que é. Mas 99,9% dos espíritos que vem aqui vem em função de 1, 2 ou 3 espíritos. Quando a gente olha para Alcione, do livro Renúncia, ela saiu lá de Sírios para vir para a Terra para ajudar o Pai. 2 pessoas. E ela desencarnou com missão cumprida. Quando a gente vê o livro Ave Cristo, a gente vê que o pai do Tassiano veio para ajudar um espírito gigante veio para ajudar o filho dele, Tassiano, e depois ele reencarnou para se aproximar do Tassiano de novo. Só que agora como filho adotivo do Tassiano, por causa de uma pessoa. Quando a gente vê há 2000 anos, a gente vê Lívia, espírito maravilhoso, vindo ajudar Públio Lentulus e Flávio. Olha que beleza. Se a gente cumprir o nosso papel, gente, com a nossa família, as pessoas próximas, a gente já vai estar dando um passo grandioso. Nós viemos de encarnação, onde a gente encarnava, e cada encarnação a gente queria 10 inimigos, 10, 20, 30, 40 inimigos. Se a gente encarna e ajuda 2, 3 familiares ali de coração, e não adquire mais inimigos, isso é um passo assim, gigantesco. Isso é maravilhoso para o nosso progresso. E a gente vai entender por que a família é tão importante. É igual a o Chico fala, né? Se eu sou inimigo de alguém, o problema é meu. É seu. Né? Se as pessoas são minhas inimigas, o problema é delas. Exatamente. E tem uma parte do Espírito que fala que é muito pior você fazer injustiça do que ser injustiçado. É muito pior. Quando eles foram matar Sócrates foi um dos precursores do Espiritismo, não foi o primeiro, foi um dos primeiros, e ele foi morto injustamente. Os discípulos perguntaram: Sócrates, você não está preocupado de morrer de forma injusta? Eu falei: melhor que morrer culpado. Morrer inocente é melhor que morrer culpado, né? Tá bom demais, morrer em paz. Beleza? Família, tá aí, ó. Olha que maravilha. E vamos estudar por que a família é tão importante. Tá grávido aí, ó. Se Deus quiser, vai nascer um amigo. Eu que eu falo pra já, oh, Jesus, podia mandar pelo menos dessa vez um amigo. Então vamos lá. Há pessoas que do fato. Há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Diverso do dos animais é o destino do homem. Então a família é o destino do homem, diferente dos animais. Porque então, querer sempre confundi-lo com eles. Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Gente, que lição maravilhosa! Essa é uma das perguntas que eu mais gosto no livro dos Espíritos. Olha só, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, os laços familiares é o estágio que nós fazemos para os laços sociais, é o primeiro passo. E não é só aqui, depois a gente vai ver no livro Jesus do Lar. Olha só, eis que os segundos continuam a terra, e Deus propôs dessa forma: os homens aprendessem a amar-se como irmãos.
O primeiro passo para amar uns aos outros, gente, é amar a família. Que está lá na luta com você todo dia, deveria estar pelo menos, né? Que a gente depois entende o verdadeiro significado de família, né? Mas vamos a ter os laços biológicos, a gente aprofunda depois. São pessoas que estão do seu lado, seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, seus tios. Se nós temos dificuldades para as pessoas que estão conosco diariamente, a gente vai amar um desconhecido. O que tem de gente que prega sobre amor, que fala sobre consciência social e não respeitam os pais? Está escrito, né? Trata bem uma pessoa da rua, independente de qual nível, chega em casa e vai com os pais. Santiago. Está escrito aqui, ó. Porque a questão da família, eu estou lembrando, se não me engano, eu acho que era Rousseau mesmo, se não me engano, um filósofo, que ele falava muito sobre a questão, né, da questão da convivência social, e na vida prática ele abandonou os filhos, né, ele falava muito, mas o viver a coisa ele não deu conta, né. Depois tem que pesquisar direito isso que eu estou falando, é verdade, mas tem que ter um filósofo que tem uma história dessa. Porque quando a gente está no interior da família, eu estou pensando, nós estamos dentro de um grande planejamento, né? Um planejamento. Então a família é aquilo de mais concreto que a gente tem dentro de um planejamento e que a gente sabe que é um planejamento de reconciliação, na maioria das vezes. Mesmo da Renata, tá? Da Renata vai vir, não é inimigo. Você vai ser uma exceção, viu, Renata? Ele vai vir no missionário. Senão ela vai ficar desesperada ali, Raquel. E olha só, o ingrediente da paciência, você está falando muito pensando em tudo isso. Na verdade, se a gente conseguir, né, colocar isso para que não é fácil, não é fácil. O ingrediente da paciência, ele vai fazer com que não percamos a oportunidade. Porque a maior questão nossa é a gente receber a oportunidade, que a gente vai lendo aí nas histórias espíritas, nos livros espíritas, é que os espíritos, né, nós recebemos oportunidades, desperdiçamos, aí planeja de novo, aí vai lá, recebe a oportunidade e aí, por falta de paciência, desperdiça a oportunidade. Então, a família é o laboratório do espírito, né, para ele evoluir. Você falou que Jesus vai falar lá na frente. Eu estou Doída aí. Ó, gente, no livro Ação e Reação, nós temos um caso que reflete, né, assim, como são as relações familiares. Existiam 3 irmãos, eu até procurei lá, mas é porque eu não lembrava o nome dos irmãos, ficou difícil procurar, mas eu vou trazer isso para vocês. O livro Ação e Reação, que conta vários casos, né, de como a lei de ação e reação funciona. Esses 3 irmãos receberam uma herança gigantesca. 2 irmãos planejaram de matar um irmão, para diminuir com menos gente. Morreu, beleza. Eles viveram a vida, na hora que eles desencarnaram, eles receberam uma notícia um pouco complicada. Você é o seguinte: você prejudicou seu irmão, e agora você vai ser pai dele na próxima encarnação. Vocês dois, e você vai ser tio dele. Os 2 irmãos iam ser pai e outro tio. E vocês vão trabalhar até que este jovem tenha todas as riquezas que vocês tiraram, sem fazer esforço nenhum. Então, provavelmente os pais trabalhariam e esse menino seria em boas condições. Complicado, né? E aí, se esse pai começa a olhar para o filho, que menino chato, fica só em casa estudando, não faz nada, vai, volta, né, no ciclo. Então, tem que ter muita paciência, gente, com família, especialmente. E a gente vai ter mais coisas para aprofundar nisso. Esse aqui é maravilhoso. Todos são, eu sou apaixonado por essa doutrina. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A recrudescência do egoísmo. Ou seja, o reforço do egoísmo. Gente, olha só, hoje nós temos diversas filosofias políticas que querem acabar com a família. Isso é o reforço do egoísmo. E o egoísmo, gente, não é uma característica qualquer. O egoísmo é o maior mal da Terra. Não sou eu que estou falando, pergunta 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra. É certo que o egoísmo é o vosso maior mal da humanidade.
da humanidade ao egoísmo. Enfraquecer os laços familiares é o reforço do egoísmo. Então, enfraquecer os laços familiares é reforçar o maior mal da terra. Claro que em pequenas escalas, mas é reforçar o maior mal da terra. E aí a gente fala desse relacionamento de família não só nas definições que tem aí, né, que a gente fala que isso é família, isso não é. A gente vê posteriormente que a família são laços de amor, não necessariamente laços congênitos, né? Jesus ensina para a gente aqui, quando ele fala com João e Maria, né, todo mundo tinha corrido. Jesus estava crucificado, todo mundo foi embora. O que ele falou com João? Essa é sua mãe. E o que ele falou com Maria? Eis o teu filho. Quem estava com Jesus? Só os dois. Os dois estavam unidos pelas suas qualidades morais, pelas suas crenças, pelo amor que eles tinham por Jesus. Isso é a definição de família. Foi mais avançando um pouco mais para frente, né? A gente aprende isso com Jesus. Então, é isso. Sem família reforça o egoísmo. Tá bom? Tá, eu vou tentar ser bem rápido aqui. Mas 5 minutinhos. Eu vou acabar, eu prometo. É que eu estava te esperando. Eu não dei aula, não, estava te esperando. Você? Vamos lá. Vou ser rapidinho. Vai rápido. Então, olha só. Um minuto. Talvez não dê, mas. Bom, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro tempo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante, falando de negócio de novo, se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Se a gente quer melhorar, se a gente pensa na melhora da sociedade, o primeiro passo é melhorar da família. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Jesus no lar, Francisco Cândido Xavier e o Espírito Rei Lúcio. Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Eu não consigo ouvir Jesus todo dia, nem Deus, eu não tenho essa capacidade, mas eu vejo ele todo dia. Eu vou amar ele independente de qualquer coisa todo dia? Deveria. Espero que sim. Eu também espero. Vamos ver os próximos 50 anos. Vamos conseguir. Beleza? Olha a importância da família. Agora essa aqui. Olha, reflexão. O Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. O Evangelho de Jesus nasceu em uma família. O Evangelho de Deus nasceu em uma família. Ele não chegou direto exposto da multidão. Primeiro ele preparou Maria, José, Pedro, João, foi aos poucos. E até hoje não chegou no mundo. Então começa, gente, toda a preparação do mundo começa no seio da família. Isso até na área profissional. Você pode ver que as pessoas bem-sucedidas profissionalmente são instruídas pelos pais. De forma mais profissional. Começa no berço. Não é onde nós estamos mais suscetíveis à aprendizado? Não começa no berço. O cristão, para progredir, segundo o velho, o cristão, para progredir, deve ser agradável socialmente, para se rodear de oportunidades de progresso. Uma característica essencial para um planeta regenerado não é a mansidão. Gente, se eu for manso, eu estou preparado para receber qualquer espírito do meu lado, de qualquer grau evolutivo. Imagina eu andarei mérito para nascer como um espírito regenerado. Se eu não for manso, eu vou olhar para aquela pessoa falando de amor, vou fazer tudo com Jesus. Vou compreender. Não é muito chato esse negócio de ter que ficar amando ao próximo. É difícil. Agora, se eu sou manso, se eu sou paciente, eu não vou estar preparado para conviver com qualquer pessoa de qualquer grau evolutivo. Então, eu vou estar mais sensitivo ao progresso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
tiverdes amor uns aos outros. Eu consigo ser agradável às outras pessoas sem amor? Eu consigo angariar progresso, angariar contatos sociais edificantes sem amor? Não. Uma pessoa sem amor, sem paciência, só vai agregar solidão. Infelizmente. E sem o convívio social, não tem progresso. Uma última reflexão é o seguinte: quando a gente olha os processos obsessivos, talvez o que mais reflita isso seria talvez a depressão, enfim. Também tem outras psicoses, mas no obsessor, o primeiro passo que ele vai ter com você para te dominar é te isolar. Por quê? Porque sem progresso social você não se embrutece, se emburrece, e aí você está dominado. Então, às vezes a gente tem um desânimo de trabalhar, às vezes a gente tem um desânimo de ir na casa espírita, às vezes tem um desânimo de ver a nossa mãe, ver o nosso pai, ver a nossa família. Isso não pode ser um desejo divino. Não tem como a preguiça de visitar os próprios pais, a preguiça de trabalhar, né? Você está recebendo o seu salário, aquela pessoa está se esforçando para pagar o seu salário. Você tem preguiça de prestar a sua parte. Isso não pode ser divino. Então, gente, primeiro passo, um dos primeiros, né, do processo obsessivo é o isolamento social. Começando principalmente com a casa espírita, onde vocês perdem esse terreno. Não, e ele fala que é fácil uma parte de caderno. Se você não faz nenhum movimento, Exatamente. você quer uma ajuda. É necessário a participação. Exatamente. Gente, acabei. Desculpa prender vocês um pouquinho a mais.